Então, hoje a palavra fica toda com a professora Aldaísa, tá? Quer dizer, eu espero que vocês também falem, por favor, senão vai ser um monólogo aqui muito chato, né? Você falou que era para dar o apito, deu o apito, agora ele está com você, tá? Eu vou só pedir para as meninas para colocar na tela um material. Aqui, na verdade, isso aqui podemos logo passar para o segundo, é um pouco de nos situar, né? Dentro daquilo que nós discutimos em relação à saúde, fundamentalmente, nós focamos numa discussão da gestão da política, né? Então, queria dizer que, claro, aqui, ao falar de assistência social, nós vamos particularizar um tanto o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele tem semelhanças com o sistema de saúde, né? Embora o SUAS já tivesse sido previsto desde a passagem da Constituição até a aprovação em 93, que foi da Lei Orgânica da Assistência Social, já se discutia um tanto isso, mas a gente só conseguiu aprovar o SUAS em 2005, e ele passou a ser lei, na verdade, em 2011. Então, vocês vão perceber que os processos que acontecem na assistência social, eles são historicamente muito lentos. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria aqui reter. A assistência social, ela é sistema federativo, porque ela pertence à Seguridade Social. Portanto, ao ser um sistema federativo, nós temos que pensar na composição dos três órgãos, né? Da gestão nacional, da gestão regional e da gestão local. E como é que se dá realmente o financiamento, a passagem de competências, a cobertura, a coordenação, como é que isso acontece? Bom, nós estamos vivendo, na verdade, todas as políticas sociais, essa investida neoliberal na democracia social. Então, a PEC da morte, ela realmente criou, digamos, uma barreira ao desenvolvimento das políticas sociais. Então, o que nós temos a dizer hoje, diferente do que foi realmente, diria, os anos 2000, né, início de 2010, nós vamos dizer agora sempre do que houve de derretimento, né, daquilo que já tinha se conquistado. Então, de certo modo, eu terei que tocar em pontos, digamos, que eles não abrem um futuro assim tão esperançoso como já o foi, mas tenho que colocar para vocês, fundamentalmente, as questões que estão sendo atritadas, né? As questões da política que estão sendo barradas. E a assistência social, como todas as políticas sociais, tem pelo seu chão, não é o chão de fábrica, mas o chão das políticas sociais é o território onde está o cidadão e onde esses serviços estão, no sentido de atender às suas necessidades. Indo para diante, vocês tiveram vários textos indicados, não é? Aqui, que estão para a leitura de vocês, onde eu diria que esse terceiro texto, a sanha neoliberal e a proteção social, e chamo até de território contaminado para assentamento do SUAS, é aquele que nos dá um pouco uma visão mais ampla, né, dos passos da política. Este primeiro texto, que é das mulheres cientistas, uma nota técnica, ela vai dar a vocês já um quadro bem, digamos, incidente, até toca na educação, na saúde, na assistência social, em relação às restrições, não é, que este novo momento, infelizmente, nos coloca. Esse texto último, Modelo Brasileiro de Proteção Social Não Contributiva, Concepções Fundantes, ele é, na verdade, um texto bem basicão, é um texto de minha autoria, que eu elaborei ainda para o Ministério, para o processo de capacitação,
Então, ele tem bastante conceitos, ele vai, para quem quiser mergulhar um pouco mais, ali vai encontrar paradeiro. E para poder, eu acho que só um pouquinho antes, só me devolve para anterior, por favor. Esse segundo texto aqui, lidando com condicionalidades no bem-estar, eu chamo a atenção de vocês, e é efeito do ultraneoliberalismo no Reino Unido. Quer dizer, então, desde os anos 70, né, do governo neoliberal da Thatcher, como é que isto veio acontecendo e como é que se coloca hoje, realmente, do ponto de vista da proteção social, as interdições para as diferentes atenções. Então, eu deixei aqui um conjunto de textos que, ao sabor do interesse de cada um de vocês, poderão mergulhar mais num ou no outro. Indo agora para diante, né? Podemos ir. Opa! Foi demais, só menos um. Então, por que aqui vocês, claro que já ouviram muito falar na roda dos expostos, em que, de fato, o que acontecia na proteção das crianças, diante da precarização da vida, era entregar para conventos para que o filho fosse cuidado por outros, né? Não havia condição de ter filhos. Então, eu coloquei isto porque, em geral, dentre as referências da assistência social, nós temos muitas referências históricas que é uma política de asilamento, que é uma política de retirada do convívio, não é? Que é uma política, digamos, que a gente pode até pensar em formatos similares a instituições totais. Então, o que nós temos de novo na política de assistência social, a partir da Constituição, é ela tomar uma outra forma, uma outra feição, não de serviços nessa direção, né? Mesmo, digamos, os abrigos para crianças, os SAICAs, eles são hoje em tamanho reduzido, quer dizer, eles têm que ter poucas crianças, eles têm que ter determinadas regras, que, claro, o Estatuto da Criança e Adolescente também forçou esta dimensão. Então, eu queria dizer que o fato desta história das instituições totais, né, na assistência social, e mais, esta presença dela como uma política associada às condições precárias de vida, ela nos leva, muitas vezes, a achar que a assistência social é uma política de pobre, ou para a pobreza, sendo que, de verdade, de fato, ela não tem absolutamente, né, elementos e controles econômicos para a gente poder dizer que ela é uma política de pobre, né? Então, eu acho que toda a direção que a gente tenta colocar na assistência social é que ela é uma expansão da proteção social não contributiva. Então, isso está na Constituição Federal, artigo 203 e 204. O outro pilar é a PNAD 04, que é a Política Nacional de Assistência Social de 2004, até chegar no SUAS, que a legislação do SUAS, eu disse a vocês, apesar de ter normas técnicas anteriores, ele vai estar estabilizado na Lei 12.435, que é de 2011. Indo para diante, então, o que eu vou tentar também, né, dizer um pouco é desse processo histórico da política de assistência social no Brasil. Então, nós temos formas realmente que são protoformas do que seria uma política de proteção social, mas sempre com o Estado meio escondido. Uma outra forma que encapa tudo isso é a proteção cristã, em nome de Deus, a proteção social como direito, né? Então, a gente tem essas duas matrizes, quer dizer, a matriz de que, na verdade, você tem organizações da sociedade civil, e, em geral, de cunho religioso, misturando com o segundo traço, que vão definir várias iniciativas da assistência social.
E o Tiago está aí para me ajudar a dizer, quer dizer, na verdade, nós temos sempre uma zona de litígio entre as organizações sociais e as normativas do Estado de uma política de direitos sociais. O Pacto Federativo Republicano, que seria realmente a forma, né, de nos dar unidade, ele está atravessado, sobretudo, por governos que são governos totalmente avessos à questão da discussão da cidadania ou do reconhecimento da cidadania, do reconhecimento dos direitos. E nós temos, inclusive, uma presidência da República que dissolve o Pacto Federativo e empurrando, inclusive, responsabilidades para estados e municípios. Não é um processo de descentralização nem de municipalização, mas é um processo de fuga da responsabilidade federal. Então, isso é alguma coisa nova, não é? Porque esta é uma política, assim, talvez, creio, como a saúde, né? A educação tem outros traços na sua construção, mas o Pacto Federativo Republicano ele é efetivamente vamos dizer, uma condição de vida de uma política de proteção social. Indo adiante, então, eu falo aqui um pouco deste pacto, né? E dizendo também que, na verdade, o Pacto Federativo não é uma hierarquia. Do ponto de vista democrático, ele é uma poliarquia, porque, no caso, existem partes realmente, todas decisórias, na construção dessa unidade. Por isso, no caso da assistência social, a similitude realmente da educação, existem todo um sistema de representação, né? Desde a representação, digamos que se você tem de um município, para a representação estadual, para a representação federal, as comissões intergestoras. Né? Nós não temos na assistência social, em comparação à saúde, o que nós poderíamos chamar de núcleos gestores de serviços. Isso é uma experiência muito mais forte na saúde, que tem, inclusive, conselhos. E na educação também, que talvez seja até mais antiga que a saúde, pelo conselho de pais e da família. Então, realmente, este formato, não é, do Pacto Federativo vem vivendo o esgarçamento, né? E esta questão que eu falo da poliarquia, ela tem uma outra situação, que eu diria, de certa forma, a terceirização da gestão dos serviços. Então, quando eu falava das organizações sociais, nós temos aqui em São Paulo, a região sudeste do país e a região sul, elas são infestadas realmente do processo de terceirização dos serviços, a diferença do norte e nordeste. Então, na medida em que nós temos esta multiplicidade de gestores, multiplicidade de formas de entender, multiplicidade que nem está assentada numa política pública, é da gente já prever que existe muito conflito e que existe realmente, eu diria, uma diluição, né, da concepção do direito e da cidadania. Indo para diante, mais um pouquinho. Então, nós temos na assistência social o que a gente nomina uma heterodoxia, isto é, cada um entende o que é assistência social de um jeito, mesmo entre os próprios trabalhadores, né? Mesmo assim, entende de maneira diferente. Indo depois da nossa setinha aqui, então, são concepções realmente em conflito, em todos os níveis entes federativos. Né? E há um sentido perverso, realmente, de que esta é uma política que tem uma minoridade. Né? Esta é uma política, assim, um tanto escanteada, do ponto de vista de considerar como direito, onde ela termina sendo muito marcada, digamos, quer pela caridade, né?
ou por formas que sejam emergenciais, locais, temporárias, mas conseguir na assistência social a permanência, não é? É ainda uma luta muito grande para se entender que nós estamos falando de uma política de proteção. E proteção significa certeza, significa contar com. Indo adiante, então, esses múltiplos modelos, né, eu vou passar muito rápido, mas tem o antigo modelo paroquial, né, você ainda tem os grupos de mulheres por paróquias, igrejas, damas de caridade, o modelo das entidades sociais, e o que a gente diria que o modelo público-estatal, tradicionalmente, ele operou com subvenções, com transferência realmente de recursos para as iniciativas privadas, e não ele mesmo realmente assumindo. Já vamos para diante? Então, esta é essa questão que eu sempre sublinho muito, que realmente nós temos uma concepção tradicional, histórica, religiosa, fundada na benemerência. E para atrapalhar um pouco, na aprovação da Constituição de 88, teve todo um movimento para que estas organizações de benemerência tivessem isenção de impostos. E com isso eles criaram uma figura que eles chamam de entidades beneficentes de assistência social. E que, portanto, isso traduz, na verdade, um conflito enorme, não é? Porque, inclusive, vamos dizer assim, esse desconto de imposto, agora houve uma mudança no CNAS, mas era o tal certificado de filantropia, então hospitais e escolas e tal, privados, tinham realmente todo esse desconto, principalmente do pagamento da cota patronal da Previdência Social. O que só queria dizer que, para ter uma ideia, em 2014, 24% das gestões municipais de assistência social eram realizadas pelas primeiras damas. Isto é, a gente não se livrou mesmo com a implantação do SUAS, porque no movimento político, e isto a gente vai encontrar principalmente na região norte e centro-oeste, uma presença muito grande, né, do patriarcado, em que é a mulher do governante que assume a área social, né, para que ela é entendida como aquela que governa com o coração. Então, indo adiante, vamos lá, né? Existe uma concepção aí, outra que é bem complicadinha, é que a assistência social, e mais aí seria até a figura do profissional assistente social, ele seria uma mediação, um auxiliar das políticas sociais. Então, se agora, por exemplo, na saúde, isso aqui já foi reformulado, mas se não tinha acesso à medicação, ia para a assistência social. Se não tinha acesso a uma prótese, ia para a assistência social. Era o lugar de ter a cadeira de rodas e daí para frente. A dentadura, o óculos. E você encontra ainda por aí este tipo realmente de manifestação. O material escolar na saúde e tal, muita coisa vindo para a assistência social. Então, eu acho que esse também, isso é outra frente, né, que se tem para entender que cada uma das políticas sociais tem que ser a provedora a completo das suas necessidades para o cidadão, a cidadã. E que não é esta presença da assistência social como aquela que teria, digamos, um processo seletivo de quem precisa mais para poder aí conceder atenção. Isto é, a perspectiva de políticas universais, ela considera, no caso da educação, o material, o uniforme, o transporte, quer dizer, ela se estende no sentido da cobertura. Não é preciso que as pessoas tenham todas as prévias condições. Não é? Indo adiante, aí eu vou rapidamente. Então, você tem todo um caminho aqui das protoformas da assistência social, né? Desde as misericórdias até nós vimos para 1935, e o social, no caso aqui, né, da assistência social, ele é marcado, sim, né, a partir dos anos 30.
várias outras iniciativas, né? Mas ele tem fortemente esta marca dos anos 30. Aqui em São Paulo, o Departamento de Serviço Social do Estado de São Paulo é criado em 35. As comissões de assistência social da cidade de São Paulo é de 51. Vamos para diante? Então, aqui continua, na verdade, a gente ter, digamos assim, uma série de iniciativas, não é? Mas todas elas, no caso, pontuais, aqui eu tinha acentuado mais o Estado de São Paulo, mas todas elas pontuais. Então, a Constituição é que vai realmente virar esse jogo. Indo para diante, nós vamos, então, entender agora aqui o que acontece a partir da Constituição, né? Então, você tem, digamos, todo um corpo legislativo que ele vai estar se firmando, né? Então, digamos, a Constituição, que é de 88, mas vai levar 5 anos para ter uma lei orgânica da assistência social. E isso após um movimento muito forte. Foi a lei orgânica, ela foi sancionada na gestão do Itamar Franco, mas depois realmente de muito trabalho. 94, 97, então nós tivemos uma primeira menção de política nacional, mas que não chegou realmente a ter uma aprovação maior. Tivemos outra versão em 98, né? Mas, na verdade, vejam os grandes intervalos, mas aí nós conseguimos realmente estabilizar e criar uma política nacional em 2004. E isto também quero aqui dizer para vocês que a assistência social ela tem uma trajetória de uma ação localista desvinculada de uma ação nacional. Então, enquanto a ação nacional criou Getúlio Vargas a Legião Brasileira de Assistência, portanto, aí ligada às mulheres de governadores e algumas mulheres de prefeitos, na verdade, nós temos as iniciativas que são fundamentalmente locais. Então, a partir da Constituição, a partir da LOAS, houve um processo de unificação, né? Tanto que isto vai ter a extinção da LBA, não é? E nós vamos ter, inclusive pela LOAS, a exigência que cada órgão gestor estatal tivesse uma estrutura de gestão, essa estrutura com um conselho, um plano e um fundo. Então, pela primeira vez, se rompia a ideia de que a assistência social era alguma coisa para as emergências e que o dinheiro vinha nas emergências. Era assim a LBA. A LBA só tinha orçamento a partir de setembro, porque ela pegava o que era algum superávit da Previdência. Então, acho que isso é interessante a gente ter presente que nós vamos começar a formar uma leitura de país depois da Constituição, depois da LOAS, realmente a partir de 2004. E aí é que nós vamos ter uma certa, vamos dizer assim, uma construção um pouco mais científica do que seria uma proteção social não contributiva. Então, a partir da política, e nós podemos ir para frente aqui um pouquinho, certo? E vocês vão ver tudo este monte aqui de legislação e as conferências, né? Então, nós vamos ter um circuito intensivo de conferências, porque estava se tratando este período de formar, né, o que seria uma compreensão de uma política de proteção social não contributiva que tivesse estendendo aquilo que o Estado brasileiro já, vamos dizer, atuava, sobretudo na previdência social, que aí era para o trabalhador contributivo. Então, acho que é muito interessante a gente perceber que teve que se construir uma ideia de proteção social no país. E hoje você fala CRA, você pode estar lá em cima, né, em Roraima, e você pode estar lá embaixo, no Rio Grande do Sul, já é digamos, é decodificado. Então, se conseguiu construir uma forma, não é, de proteção social não contributiva
que ela vai se portar como na saúde, né, em proteção básica, em proteção especial, e a proteção especial também ela vai ser organizada em complexidade, isto é, quanto mais uma pessoa fica dependente do Estado, por exemplo, se trata de uma pessoa idosa, de uma pessoa que não tem condições de viver sozinha, que o seja, então ela vai ter que ficar num tipo de serviço de alta complexidade, onde o Estado responde por todas as necessidades dela. Então, a partir desse grau realmente, né, de resposta com que o Estado tem que prestar a determinada situação de proteção social, nós vamos ter uma hierarquia de complexidade. Então, dizia eu aqui, né, nós temos vários documentos, existe também no SUAS o censo SUAS, isto é, nós temos um censo anual que ele analisa a condição de cada um dos gestores. Claro que é muito importante, afinal, é uma base para a gente, para ter quantificação, uma percepção dessa totalidade, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos aqui afirmar que tudo aquilo, né, que é, vamos dizer assim, colocado, as informações, elas retêm a mesma qualidade, digamos, de informações, de respostas. Então, como todas as informações assim coletadas, não é? Elas nos permitem ter uma visão sempre aproximada do real e precisariam ter realmente outros elementos. Nós vamos já falar da vigilância socioassistencial. Bom, então, vocês vão perceber que assistência social, e aqui são os temas das conferências, acho que está na próxima aí, não é isso? Isso, mais umzinho aqui, são as conferências, mais umzinho. Nós estamos na 12ª conferência, perdão, neste ano, e com o tema que é assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. E na próxima tela, que está aqui, né, ela também nos mostra esta sequência de conferências, que pelos próprios títulos delas, a gente vai perceber para onde estava indo esse barco. Bom, aqui é só um lembrete, porque isso é realmente alguma coisa que sempre nos confunde, né? Sempre. É serviço social e assistência social. E realmente existem muitas questões aqui, porque às vezes existe uma hierarquia de profissões, no caso da assistência social, não é? Embora nós tenhamos, inclusive, uma normativa de recursos humanos, né? A NOB-RH, e há uma abertura para um conjunto de profissões dentro do SUAS. Não é prerrogativa do assistente social trabalhar ou ser coordenador ou ser chefe na assistência social. Os psicólogos vêm se posicionando também muito claramente aqui nessa atenção, com menor ênfase também o pedagogo, né? Porque toda a dimensão da socioeducação ela está presente também no trabalho desde crianças, trabalho de convívio, trabalho com adultos ou mesmo com idosos. A outra questão é entender que é um pouco decorrente da ideia que eu falei um pouco antes, né, que a profissão do assistente social é vista como aquele que cuida de pobre, que arruma de algum jeito alguma solução para um agravamento, é um pouco assim uma certa visão mágica, né? E nós tentamos hoje trabalhar fortemente não por corporações dentro do SUAS, tentamos, não quer dizer que a gente consegue, mas tentamos, mas trabalhar com o conceito de trabalhador do Sistema Único de Assistência Social. Essa é uma busca que se faz. Indo agora para uma outra
né, perspectiva que completa, somos parte da Seguridade Social e realmente é difícil, é dilemático essa noção de Seguridade Social a partir de lógicas institucionais distintas. Então, isso aqui, tem até um artigo que eu abordo isso, é uma noção vazia a de Seguridade Social. Ela não encontra, por exemplo, uma densidade desde a dimensão local, né? Então, não existe a Seguridade Social pela base, quer dizer, não se entende, não há relação entre a unidade do INSS com a assistência social e pouca relação também com a saúde. Então, nós temos uma seguridade, e a saúde deve sentir isso também, que ela é muito mais um conceito, mas do ponto de vista dela aterrar em condições objetivas, é alguma coisa bastante frágil. Indo adiante, então, aqui nós podemos passar por algumas concepções um pouco mais afirmativas da assistência social, uma que é um campo de atenção pública no âmbito da proteção social distributiva. Então, isso é uma primeira grande posição. Então, ela contém a possibilidade histórica de visibilizar desproteções sociais na agenda da responsabilidade estatal. Isto é, não existe uma teoria exatamente que nos diga quais são as proteções a serem garantidas ao cidadão. Nós temos referências, evidentemente, que são referências que estão na Constituição, respeito à dignidade humana, sobre a questão da justiça social, nós temos da proteção dos direitos humanos, da valorização humana. Todavia, a tradução concreta disso, ela é bastante difusa, né? Então, o que seriam realmente condições básicas de vida, né? Acho que um exemplo que eu dou a vocês, e certamente é muito fácil de ver, é que quando se diz, não, estamos realmente num problema de fome, nós vamos distribuir cesta básica. Nós não temos um padrão de cesta básica. Cada um monta a cesta básica a olhômetro, ou conforme o interesse de quantos ele quer atender e quanto ele tem de dinheiro. Então, nem isso, digamos, historicamente, já se trocou a lata de óleo da cesta básica por 2 latas de sardinha. Eu sempre dizia que era para jogar o óleo da sardinha, porque, na verdade, você não tem, digamos, eu diria, essa responsabilidade em considerar que os meios realmente de proteção podem e devem ser coletivos e estatais. É muito comum se entender que proteção social é alguma coisa que cada um tem que resolver por si na vida. Essa é a concepção liberal, né? E a própria cigarra e a formiga terminam falando um pouco disso. Você tem que economizar para fraqueza, você tem que dizer, não é que você pode contar realmente com uma proteção. Então, essa questão da responsabilidade estatal pela proteção social, ela realmente é uma das coisas que a gente corre só atrás do prejuízo. Se você pensa em valor de aposentadoria, se você pensa no valor do salário mínimo, quer dizer, é evidente que não dá conta aquele valor das condições necessárias e básicas. Mas isso é normalizado, é naturalizado, melhor dizendo, como se isso já tivesse bom. Para quem é, isso basta. Quer dizer, isso diante da desigualdade e da nossa não visibilidade mútua, né? Então, aqui a gente diz, né, realmente todas as propostas liberais, neoliberais, e hoje a gente tem que dizer ultra-neoliberais, considera que são seres inferiores, incapazes, ignorantes, necessitados, carentes, vadios, viciados, ou a gente usa muito a palavra vulnerável, não é? Que ela é aplicada em vários sentidos. Não no sentido do que constitui, o que leva à vulnerabilidade, né? Indo para diante mais um pouquinho, né? Então, eu já falei isso,
que a Constituição vai fazer com que a política se estenda a todo o território social, a todo o território nacional, me perdoe. Então, isso acho que é alguma coisa muito nova. Então, isso rompe a ideia de ser pontual, de ser da urgência, mas abre essa perspectiva de você espraiar, entender melhor aquilo que está acontecendo. Vai ter também essa possibilidade dos benefícios continuados. Isto foi, assim, nossa, surpreendente você ter benefício continuado, porque a regra é eventual. A gente vê aqui, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, como fazer para que seja continuado. Então, agora está uma quebra bárbara. Se ele já foi até de R$ 600, agora se diz que com R$ 90 dá, certo? Quer dizer, então, como é que pode? Né? E isto, digamos, não provoca na sociedade uma reação mais forte. O que quer dizer que, de certa forma, há uma concordância nessa precarização. Né? Então, acho que isso é que é terrível, né, de se enfrentar na assistência social. Indo adiante, vamos lá, queridas. Então, isso também nos parece muito importante, é que a provisão da proteção não resulta só da capacidade de consumo do indivíduo, que é isso. Quanto você ganha? Qual é o per capita? Bom, nisso você está dizendo para ele o que você tem condição de comprar. Qual é a tua relação com o mercado? Não é como é que você vive, quantos filhos você tem, como é que você garante esse cotidiano desses filhos, como é que eles estudam. Não, isso não entra, porque há uma presunção de que tudo isso se soluciona no mercado. Então, o que a gente diz é que a proteção ela também implica em condições concretas, do lugar onde a gente vive, das condições relacionais com que se conta. Então, esse é um conceito que, depois de 5 anos de pesquisa, fazendo uma pesquisa São Paulo-Paris, isso ficou muito claro, é que proteção social é contar com. Você tem que ter a certeza, certo, de que vai contar com aquilo. Aí você tem, inclusive, o sentimento de proteção, até mesmo antes da própria proteção se realizar. E isto é a segurança de proteção, que ela é fundamental. Então, as condições reais ofertadas em que o Estado assume a responsabilidade por garantir serviços e benefícios que garantam seguranças sociais, isto é, assistência social se move, vamos mudar, por seguranças sociais. Podemos mudar? Então, seguranças de acolhida, que é o sentido de ninguém ficar ao desamparo, sem nenhuma forma de acolhimento, do convívio, entendendo, inclusive, a dimensão relacional. Esta autonomia não é autonomia, digamos, financeira, mas é uma autonomia de poder dizer de si, não é? Aonde tiver, de ter essa possibilidade dessa construção. Por isso, ela tem que ter essa dimensão realmente educativa. A questão de renda, então, tem recaído mesmo sobre assistência social alguns programas de transferência de renda. Renda básica já é outra coisa para a gente discutir. A sobrevivência a riscos circunstanciais, então, acho que isso somos parceiros da saúde, quer dizer, qualquer ocorrência, nós somos chamados realmente para providenciar a acolhida, não é? Providenciar a alimentação, providenciar alguns cuidados básicos, providenciar transporte nas várias aí ocorrências, enchente, desabamento, incêndio. E aí o pessoal sabe muito bem dizer disso, na verdade, uma das questões que a gente sempre enfrentou é que os lugares, os locais, para realmente abrigo de populações, em geral, são escolas. Então, essas situações de emergência, em geral, criam outro problema para o próprio funcionamento da escola, não é? Porque são espaços que são usados, e salas de aula. Eu lembro no Butantã, uma grande dessas ocorrências, era perto do Natal, que a escola ficou interditada. Então, você
socorre uns e provoca em outros mais um problema, né? Bom, reconhecimento da cidadania, que é fundamental, mas que, na verdade, ainda tem muito realmente para crescer. Bom, então aqui são algumas noções de segurança social, que são um conjunto de ações coletivas, financiadas, geridas pelo Estado, né, que vai prover face às incertezas da vida, a cobertura nessas desproteções sociais, claro, reduzindo as sequelas, os riscos, não é? E, se possível, a superação. Mas sempre o acesso considerado como direito e reconhecimento social da cidadania. Indo adiante, aqui é um pouco essa noção de segurança social, não é? Como alternativa de proteção. Nós temos a OIT, que discute bastante essa questão, inclusive mostrando que não é necessariamente o trabalho sustentador da proteção, mas que tem que haver, evidentemente, uma relação também com as condições da dignidade do trabalho. Então, a Villa-Lobos diz assim, que a segurança social é uma exigência antropológica de todo indivíduo, mas sua satisfação não pode ser resolvida exclusivamente no âmbito individual. É também uma necessidade da sociedade que se assegure em determinada medida a ordem social e se garanta uma ordem segura a todos os seus membros. Então, fica aí para se pensar um pouquinho. Depois, aqui, então, na sua estrutura, a assistência social tem 3 grandes funções. A proteção social, que se materializa, digamos, por 2 formas: benefícios, portanto, transferência financeira ou de bens materiais, e serviços, acho que esse é da natureza, então, diferente, por exemplo, tanto da saúde quanto da educação, a assistência social tem mais de uma forma de estar presente, com benefício e com serviço. E tem depois 2 funções, né, que se interligam, que é a vigilância socioassistencial, onde ela tem realmente, digamos, os diagnósticos das desproteções sociais, e aí diagnósticos territorializados, e a defesa de direitos socioassistenciais. Isso tem já toda uma construção nessa direção. Ela se organiza por sistema público, né, de caráter distributivo, descentralizado, participativo, que é o SUAS. Então, indo mais rapidão aqui, eu nem sei como é que eu estou de tempo, já estou meio adiantadinha. Então, ela tem um caráter interdisciplinar, né? Eu vou pedir para saltar aqui, certo? Então, aqui, para a gente ter mais um pouco da noção da desproteção social, então, vamos lá. Né? Então, eu acho que quando a gente fala dessas características, né, da redução e prevenção do impacto de vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana, a família como núcleo básico até protetivo de sustentação da vida afetiva, biológica, relacional. Então, como o desenvolvimento humano e social, os direitos da cidadania, é que impulsionam essa política, ela tem seus princípios, né, que eu acho que já deu para perceber aqui, são a matricialidade sociofamiliar, essa aqui é uma regra para nós de ouro, a matricialidade, tudo tem que centrar, que inclusive tem que se atentar muito para não correr o risco do familismo, de jogar nas costas da família aquilo que é de responsabilidade estatal. A territorialização, a proteção proativa, quer dizer, não é só correr atrás do leite derramado, atrás da ocorrência, mas como é que se pode ter o trabalho com o adolescente, que seja um trabalho protetivo, antecipador de algumas ocorrências, ou com mulheres, né? E assim, de não ser somente uma ação ex post facto, mas também de ser uma ação preventiva. Isso é que foi novo na assistência social.
com a dimensão dela ser uma atenção básica e, portanto, com uma direção preventiva, fundamentalmente. Integração à Seguridade Social e integração às políticas sociais e econômicas. O discurso da intersetorialidade é muito forte na assistência social, mas muitas vezes essa força é de que a assistência social participe ajudando as outras políticas do que a gente construir conjuntamente uma certa direção, né, de protetiva. A proteção social é relacional e não só resultante de renda. Ela vai além da renda. Isto é, proteção social não é mercadoria que você compra. Ela exige relações, efetivamente. Então, esta é que é uma dimensão incrível. Claro que, diante da nossa desigualdade, há uma necessidade concreta, material, sem dúvida alguma. Mas há também essa outra dimensão, né, de se sentir com, de estar presente com. Por isso o convívio, por isso essas formas relacionais. Indo adiante. Bom, aqui é um tijolão, porque é o SUAS, não é? O que é que o SUAS, o Sistema Realmente Único de Assistência Social, ele opera, né? Então, fundamentalmente, eu acho que para quem é da saúde, já conhece o SUS, já tem aqui praticamente 3/4 do caminho feito, porque é uma gestão compartilhada, em que deveria existir o cofinanciamento, e cofinanciamento a gente entende sempre que é uma coisa, bom, se são 3, aquilo que tem que ser gasto tem que ser dividido em 3, mas não é bem assim, entendeu? O cofinanciamento é uma briga para a gente conseguir saber o que o governo federal realmente vai manter, ou o governo estadual, e sofre realmente muita puxada de tapete. O cofinanciamento não quer dizer que haja uma responsabilidade pela totalidade do gasto que é da atenção. Então, seguramente, a assistência social provoca, sim, não é, uma grande demanda de recursos das prefeituras, certo? E as prefeituras, como sempre nos é lembrado pela Lisete, estão também com a corda no pescoço para poder manter, né, o conjunto das suas ações, principalmente diante da pandemia. Bom, então, o SUAS regula em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos, as responsabilidades, tem normas, coleção de normas técnicas, de procedimentos, né, que são definidos, a um ponto que chega-se até a reclamar que praticamente você tem que ter um trabalhador para responder os relatórios e as coisas todas que tem que escrever, do que do ponto de vista concreto ali, de poder se dedicar à ação. Bem, penso que aqui, do ponto de vista do SUAS, não temos a sistemática, ela é similar à ideia de um sistema único. As conferências, elas são formas realmente da gente ir construindo esses elos até chegar mais claramente a uma demanda nacional, né? Então, eu diria que o sistema único nos permite realmente esta articulação. Mas, embora permita isso, nós não temos muita articulação, não. Um CRAS não relaciona com o outro, um CREAS não se relaciona com o outro, um serviço não relaciona com o outro. Então, é uma coisa, parece casa de ferreiro, espeto de pau, em que, embora a direção seja essa de articulação, não quer dizer realmente que a gente tenha conseguido já formas de articulação para tudo isso. Indo adiante. Então, digamos que os benefícios, alguns vocês normalmente conhecem mais, ouvem mais falar, sobretudo os benefícios federais, né? Que é o benefício de prestação continuada e a transferência do Bolsa Família. Nós vamos falar disso, mas aqui nós vamos falar de serviços socioassistenciais, na proteção básica e na proteção especial, na vigilância
e na defesa de direitos. Na básica, então, a referência a situações de vulnerabilidade, a perspectiva preventiva, né, a base territorial, e a especial, que vai funcionar a partir da presença do risco, da vitimização, e que ela vai, então, ter serviços que vão atender, digamos, essas diferentes situações. Então, nós temos na estrutura um centro de referência para a atenção básica, que é o CRAS, e um centro de referência para atenção especial, que é o CREAS. Na atenção básica, nós temos um programa dirigido à família, que é o PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, e na proteção especial, um programa de atenção especial às famílias, o PAEF. Bom, também põe integral, não sei, no PAEF tem integral também? Não lembro bem no nome. Bem, então, a vigilância socioassistencial, não é? Que é essa sistematização de conhecimentos, de registros, que vai desde o volume de atenções, tipologia de demandas e daí para frente, e existe, inclusive, um monitoramento nacional. Inclusive, nesse monitoramento, às vezes se decide, num dado ano, digamos, aprofundar um aspecto. Não, nesse ano nós vamos estudar mais CRAS ou mais CREAS, então existem questões gerais e questões específicas de acordo com o que é resolvido a nível federal. Bom, a defesa de direitos, ela vai se fazer, né, na busca realmente, não tanto de uma vigilância para que não haja a violação de direitos nas atenções, nos serviços, nos benefícios, mas também nas oportunidades, né, que estes serviços vão ter para ampliar o reconhecimento dos direitos sociais. Indo para diante, aqui isso é uma coisa que eu já discuti, embora eu seja sempre perdedora, e isso não é aqui entre nós, isso é extensamente, se vulgarizou a linguagem dos equipamentos, que é uma linguagem que não tem uma dimensão relacional social, né? Então, é alguma coisa meia esquisita, né? Mas, de qualquer forma, parece que, ao ter uma unidade física, um endereço, isso já é chamado imediatamente de equipamento, embora a gente possa ter a desertificação de serviços dentro desse espaço. Então, eu entendo que isto, claro, não é a proposta vencedora, mas sim sofredora, mas que as pessoas usam muito mais esta linguagem genericamente de equipamento. Eu trabalho no equipamento. Aí eu pergunto, mas que equipamento que você trabalha? Porque é muito estranho, né? Porque equipamento é uma noção de prédio. Então, é uma coisa assim que essa fisicalidade, ela embaraça quando você está numa ação que é profundamente relacional. Bom, as unidades físicas podem alojar um ou mais serviços, com capacidade de atenção definida em quantidade e qualidade, e suas instalações devem ser adequadas a essas atividades. Então, o que acontece? É possível que no CRAS da Luciana tenha atividades que não tem no CRAS, como é que chama a menina aqui embaixo? É Márcia? Não. Não. Do Tiago ou da Flávia, me desculpe, hein? Eu te botei de Márcia aqui. Ou da Flávia, que trabalha no outro CRAS. Isto é, não quer dizer que todo CRAS tenha as mesmas atividades, os mesmos serviços. Pode ter um certo alinhamento, mas não existe esse regramento, né? Então, acho que aqui vamos ter várias dimensões dessa que eu falei, de produzir um serviço, que é produzir um serviço, é buscar uma mudança duradoura na situação de vida do cidadão. Então, acho que essa a ideia, né, de serviço, e isso foi, na verdade, um grande caminho na assistência social,
porque, via de regra, não havia unidade na nomenclatura das atenções prestadas pela assistência social. E nesses convênios com organizações, então a gente tinha muita coisa interpretativa. Aqui não é um SAICA, é um negócio que chama Gotas do Amor que Curam. O outro era, sabe, os nomes assim que não tinham nada a ver. E embora funcionando, né, com verbas públicas estatais. Então, essa questão de reconhecer o que é um serviço, as suas características, o que ele deve conter, o que deve dele ser exigido, isso ainda é uma construção. Vamos lá? Eu estou indo aqui, gente, vocês me interrompam. Bom, eu não vou tocar muito aqui em território, porque nós vamos discutir território na próxima aula. Então, eu só vou dizer aqui, não é, que nós temos que trabalhar com escalas de operação diferenciadas aí dos territórios, né? Mas vamos avançar aqui no nosso, certo? Eu vou pular, vou deixar isso para a aula de território, certo? E mais um pouquinho de suas, certo? Então, aqui os eixos estruturantes, que também nós já tocamos um pouco, né? Mas lembrar a precedência da gestão pública da política, o alcance dos direitos, a matricialidade, a descentralização político-administrativa, a territorialização, financiamento partilhado, fortalecimento da relação democrática, a valorização da presença do controle social, a participação popular, a qualificação de recursos humanos, há todo um programa de capacitação, que inclusive vem sendo cerceado nessa gestão bolsonarista. Informação, monitoramento, avaliação, sistematização dos resultados. Então, a gente pode achar muita semelhança aqui entre o SUS e o SUAS, certo? Claro que com o SUS numa outra dose de musculatura e presença. Então, indo para diante, vamos lá. Então, a rede socioassistencial, aqui, realmente, nós vamos do ponto de vista de rede, né? O que deveria ser uma ação integrada. Então, nós temos os serviços, a começar, que seriam os serviços, no caso, de trabalho social com as famílias, né? Então, esse é o PAIF e o PAEF, né? São serviços realmente diretamente ligados à família. Depois, nós vamos ter os serviços de convívio, convivência, que eles são organizados por faixas etárias, e vão, inclusive, até idosos, não é? Nós vamos ter alguns serviços aí que já vão para média complexidade, de acompanhamento de pessoas que estão tipo centro-dia, né, em atendimento durante um pedaço do dia. Isto são certos atendimentos com uma interface forte com a saúde que a gente tem, né? Então, essa ideia, por exemplo, que aqui diz de porta de entrada unificada pela rede de proteção social básica, ela agora vem sendo um pouco mais tensionada por conta do Miroski, que exige, na verdade, um processo de gerenciamento um pouco mais rígido nesse sentido, digamos, mais burocrático, né? Mas a ideia é que o CRAS ele seja o articulador e o supervisor do conjunto de serviços que se colocam na proteção social básica, e o CREAS seria, não só os dois prestam atendimento, mas também são articuladores dos serviços, não é, que estão, digamos, neste circuito da proteção especial. Para ter uma ideia, eu acho que eu tenho um slide com isso, são mais ou menos 8.700 CRAS no país, não é?
E também, podemos puxar mais umzinho aqui? Deixa eu ver se é nesse próximo. Então, não, ainda não é. Mas temos um número, mais ou menos 3.500 CREAs, não é? É mais ou menos uma relação de 50%, e um conjunto realmente de atenções nos serviços, que é também bastante significativo. Deixa eu achar, podemos ir para frente aqui? Ah, achei, certo? 8.292 CRAs, 2.577 CREAs, eu tinha melhorado isso aí. 1.456 centros dias, 277 centros para atenção à população de rua, 8.026 centros de convivência, 5.589 unidades de acolhimento, 160 mil vagas de acolhimento e ainda uma relação com 11.199 organizações. Aqui se dizia, esse é um dado do Censo SUAS de 17, nós estamos tentando obter os resultados do censo de 19. Em 2007, foram registrados 21 milhões de atendimentos nos CRAS, 1,6 milhões nos CREAs, 1,5 nos centros POP. Existem praticamente 240 mil trabalhadores nas secretarias municipais, 11 mil nas estaduais, embora esse número venha sendo reduzido em função do corte de recursos, certo? Então, está ali, a Inaê está lembrando que podemos ter acesso a esses dados. Censos internos do SUAS, né, que eu acabei de dizer aqui, certo? Esse sistema de aprimoramento, né, esse levantamento, vamos para adiante. Nós temos, além do censo SUAS, o censo CRAS, dentro do próprio censo SUAS, pegando, vamos dizer assim, detalhes mesmo de como é que funcionam os CRAS, qual é a sua dimensão, estrutura física, qual é o horário. Então, existem, vamos dizer assim, apostilas dentro do censo SUAS que vão fazer recortes específicos. Indo para diante, gestão do trabalho, né? Eu acho que nós temos realmente, e temos que ter isto, um forte investimento em capacitação. As universidades, né, mesmo, seja psicologia, seja serviço social, não preparam absolutamente o graduando para trabalhar neste campo. Quer dizer, você tem que aprender depois de formado, fazendo cursos de especialização, fazendo esses cursos de capacitação. Existia sempre um investimento grande na capacitação, no sentido de formar pessoas, né? E aqui ainda diz, né, por exemplo, o cargo de analista de assistência e desenvolvimento social. Isso aqui em São Paulo criou esse cargo, 300 cargos, e uma parte desses analistas, inclusive aí o pessoal pode dizer melhor da secretaria, tem uma diferença salarial e tem algumas outras coisas que eles poderão dizer um pouco, mas às vezes parece que existe um movimento de fazer subir as pessoas que trabalham com a população e deixando mais a população vazia, puxar mais os trabalhadores para a burocracia e deixar mais a atenção direta vazia. Então, acho que esse também é uma deformação, né, que nós estamos efetivamente, claramente sentindo que vem acontecendo. Indo para diante. Bom, temos o plano decenal, todas as unidades têm um plano decenal, inclusive do ponto de vista nacional, nós temos um plano decenal, todavia, com força muito próxima de zero. Apesar de termos um plano decenal, não quer dizer que o presidente Bolsonaro ou que os secretários e tal realmente levem em conta aquilo que foi construído e aprovado coletivamente, né? Então, digamos que o planejamento não é só ter um texto, evidentemente, né? O planejamento é ter todo um processo em que vai acontecendo e concretizando,
né, todas estas demandas. Indo adiante, vamos ao financiamento, já estamos encerrando. Nós sabemos, né, que a emenda constitucional, a PEC da morte, congelou por 20 anos os recursos das políticas públicas financiadas pelo governo federal. Então, vamos dizer assim, esse gargalo, né, que nós estamos vivenciando, ele até põe em questão o que se discutia de ter um determinado percentual de verba para você poder levar uma política social adiante, e agora, com este gargalo, né, com este impacto todo, existe, na verdade, mais dificuldade ainda em ter o financiamento. Indo adiante, então, já falei esse do novo regime fiscal, vamos para adiante, que eu queria ir para os números. Então, vejam, aqui é interessante nós notarmos, a gente preparou isso para vocês, porque nós tínhamos, não chegava até 21. Então, os serviços são 3 grandes financiamentos federais: os serviços socioassistenciais, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o Bolsa Família. Vejam só, sempre o BPC foi aquela área de maior gasto governamental federal, né? Depois, o Bolsa Família. E sempre a área de serviços ela ficou a reboque. Embora exista uma orientação dentro do SUAS da integração entre serviços e benefícios. Todavia, os investimentos são profundamente díspares. Então, veja, de 2,1 bilhões em 2016, nós estamos em 1,3 bilhões, ainda que seja até agosto, em 2021. Aqui em 2020 tem até um número maior, porque foi juntado aqui as ações da Covid, né? Então, deu aí uma diferenciação. E o Bolsa Família também, por outro lado, a gente vê que em 2020 ele reduziu, porque as famílias do Bolsa Família foram cobertas pelo auxílio emergencial. Então, houve até uma situação melhor para muitas famílias no auxílio emergencial do que permanecer realmente no Bolsa Família, né? Tem alguém levantando a mão? Você quer fazer a perguntinha agora? Eu não vi o nome. Ábia. Ábia, pois não, Ábia. Eu acho que dá para seguir. Pode continuar. Obrigada. Pois não, tá certo. Então, vamos para a próxima tela. Então, aqui é um pouco, né? Eu fiz essa engrenagem, essa moagem toda aqui, porque os recursos parece que vão sendo moídos mesmo, né? Então, vocês vejam que no montante dos recursos, se tinha 2016, 75,9 bi, 17, 80,8 bi, 18 também, em 20 ainda manteve isso, né? Agora, não, está esquisito isso aqui. Em 19, perdão, são 45 bi, e em 21, 51,2. Eu preciso ver só se esse número do gráfico aqui está correto. Não estou gostando desse número, não. Então, há uma queda brutal, se compararmos, vamos dizer, nas pontas, que estamos mais assegurados, né? Há uma queda brutal, efetivamente, desses números. Vamos ver o gráfico seguinte. Então, aqui, por exemplo, este é um gráfico dos beneficiários em relação ao Bolsa Família, né? Então, nós vamos, inclusive, perceber aqui, nessa coluna da direita, né, que eram 12.300, e isto que vai, na verdade, agora, nós estamos em quantidade de benefício em 14.400, mas existe, na verdade, cerca de 17 milhões de famílias, isso é milhões, aguardando a atenção. Portanto, nós temos uma fila reprimida de cobertura realmente do Bolsa Família. Então, aqui é mensal, de janeiro de 20 a dezembro de 20, e onde vai ter
na verdade, esses outros fluxos, e aqui a entrada, que foi realmente dos recursos repassados, eles dizem aqui, certo? Para esta complementação. E mais um outro gráfico que vai nos dar aqui já o BPC. O BPC, ele realmente não pode ser movimentado, né? Não pode ser reduzido, ele tem o valor de um salário mínimo, então ele vai ter aqui também, isto é, no próprio mês, no próprio ano, perdão, de 2020, como é que vai sendo esse comportamento e essa oscilação. Mas do acompanhamento que nós temos feito, que é o acompanhamento do volume de beneficiários, tem havido uma redução, realmente, pela austeridade, o programa de austeridade, uma redução de famílias beneficiárias, sendo desligadas, né, por alguma acusação de que ou a deficiência não perdura tanto, ou porque a dependência deste ou daquele é de tal valor e não aquele que foi dito. Então, nós temos sofrido efetivamente também, no campo dos benefícios, muita restrição nominal dos vários beneficiários. E eu acho que aqui nós temos tendência de ter terminado, não temos? Ah, viu? Então tá bom. Então, eu vou ficar por aqui para a gente poder conversar, e eu estou implicada com aquelas bolinhas ali, daqueles números que eu vou verificar aquilo. Prontinho. Bom, para quem a Ábia está aqui, que fez uma perguntinha, não tem pergunta nenhuma, ninguém tem pergunta nenhuma. Eu sempre tenho, né, professora, mas eu vou dar espaço aí, conforme surgir eu falo. Ah, tá certo, né? Muito bom, muito bom, muito bem. Então, Flávia, você que é dessa área, cadê o Tiago? Sumiu. Vocês que são da área podiam levantar algumas questões aqui para poder complementar, questionar vários pontos aqui que a gente levantou. Bom, boa noite para todo mundo. Eu me sinto muito contemplada, assim, poder ouvir e refletir. Mas considerando que a gente está com 3 políticas e muitos trabalhadores, eu fiquei pensando se está fazendo sentido para a galera. Por exemplo, no geral, no senso comum, muita gente criticava os benefícios, os programas de transferência de renda, sem perceber esse olhar que a professora trouxe, assim, uma análise sobre o direito. Então, assim, não é algo, né, essa coisa de tentar romper a lógica da cultura de favor, de ajuda, de caridade. E por incrível que pareça, assim, eu fico muito mal, o Thiago sabe disso, né? Acho que ele também, a gente fica muito mal porque isso é muito presente ainda, assim, no dia a dia. No dia a dia a gente ouve muitas aberrações, muitos absurdos, ou a expressão que eu uso bastante, muitas groselhas. Então, assim, me preocupa porque são pessoas que representam instituições, que se dizem conhecedoras da política, que atuam há décadas na cidade e ainda reproduzem, assim, preconceitos assustadores. Para mim, aqui, o rico, né, o importante que eu entendo, né, para esse espaço de discussão, era exatamente ouvir os colegas das outras políticas, porque, assim, quando a professora falou do SUS, eu fiquei pensando exatamente, o olhar dela, eu fiquei lá me acabando no chat lá, porque o olhar dela sobre as OSCs, as OS na saúde, eu falei, é o que acontece com a gente na assistência, assim. E a professora trouxe isso de forma muito clara. Mas algumas siglas, né, quando a professora falou do MIROSC, que é o marco regulatório, que é uma legislação importante, mas assim, ela tenta regulamentar esta relação, né? Se eu estiver falando errado, aí o Thiago também pode corrigir esta relação público-privado, mas a importância que eu acho que a gente não pode perder aqui, enquanto trabalhadores de qualquer política ou professores, enquanto sujeitos de direito, é essa compreensão do que é público, né? Público é direito, é nosso, então a gente não pode perder isso. E às vezes as pessoas acham que, como foi bem dito aqui, para assistência social só o errado, o pobre, o viciado, né? Acho que a professora até usou essa palavra, mas enfim, me perdi, então vou parar para não causar, mas eu acho que a essência, né? Acho que a essência que seria interessante a gente ouvir dos outros colegas.
Uhum. Só um pouquinho antes da Lisete, é que levantou antes aqui, a Maria Cecília Dias Cruz escreveu aqui no chat. Aldaísa, na educação está sendo estabelecida a Bolsa do Povo. Assim também a Lisete pode ajudar a responder. Para alguns alunos do ensino médio, você considera adequado esse tipo de política que direciona aos jovens o benefício, ao invés de direcionar diretamente aos responsáveis pela família? Aldaísa, antes tinha uma pergunta, acho que é bem simples, da Sofia. Qual é a diferença entre CREAS e CRAS? Ah, tá bom. Então, vamos nessa dose? Então, vamos lá. CRAS é Centro de Referência Básico, isto é, de assistência social. Então, qualquer demanda, ela é colocada em atenção no CRAS. Pode ser, digamos, uma demanda de alguém não tem lugar para ficar, está com problema este ou aquele, a família, sei lá, tem esta ou aquela situação, ela se dirige ao CRAS, né? Agora, o CREAS, existe uma situação que eu falei um pouco rápido, mas é de vitimização. Então, eu tenho, digamos, uma situação em que a mulher foi agredida, uma criança foi agredida, houve uma situação de violência, tem um adolescente que está em medida socioeducativa, porque ele foi colocado como foi acusado, né? A ele foi atribuído um ato infracional. Então, o CREAS ele já tem, inclusive, um apoio também jurídico, né? E ele vai trabalhar esse sistema de proteção até, inclusive, se for preciso, tirar a mulher de uma determinada situação, ela com os filhos, encontrar um lugar para ficar, daí para frente. Então, o CREAS ele vai ter uma dimensão dos agravos e vai se relacionar, claro, com um conjunto de atenções direcionada para essa situação. É isso. Agora, aquela pergunta da Cecília. Bom, Cecília, duas coisas. Primeiro, essa coisa de Bolsa do Povo, ela é muito estranha, né? Esse nome já é estranho, porque se está trabalhando, isso é uma bolsa, é estadual, né? Acho que a Lisete conhece mais que eu aqui. Então, isso já é uma nominação muito estranha, porque deveria ser dirigida ao próprio aluno, ao próprio estudante, que é uma complementação do que ele precisa efetivamente. Agora, essa discussão que você diz, será que botar o dinheiro na mão do garoto, da garota, é correto? Deveria ser dos pais? Eu acho que eu estou examinando, inclusive, agora várias formas de que a gente chama de auxílio criança, que estão aparecendo aí, países europeus, Canadá e tal, e existe essa alternativa, sim, até alguns preferem que seja colocado para o próprio adolescente esse recurso. Quer dizer, eu não sei te dizer se eu acho uma coisa a ser replicada necessariamente, mas também não entendo que deva ser interditada. Eu não tenho ainda por completo uma posição dessa, não é? Mas, hipótese, o Bolsa Família ele tem um benefício irrisório, ridículo, de R$ 48 por adolescente, né? Agora, se isso fica tudo na família, o que o adolescente partilha ou não partilha? Acho que são discussões realmente que a gente nem chega a ter, porque é tão ridículo o valor que se é dada essa cobertura, que é muito difícil da gente dizer, né? Não sei se a Lisete tem mais elementos aqui, por favor. Professora? Não, abriu a Lisete? Não, Consegui. Diga, Eliane. Não, eu só ia complementar essa questão da pergunta da Maria Cecília com o seguinte, porque a gente está pensando em jovens que estão com as suas famílias, mas se a gente for pensar, por exemplo, na perspectiva de jovens acolhidos, essa questão do benefício ser direcionado ao jovem é sim interessante, porque esses jovens podem ter acesso ao benefício.
Certo. Então, tem essa questão que a gente tem que pensar, porque não é todo jovem que tem um responsável por ele, tem alguém da família. Então, os jovens que estão em acolhimento, aí a gente pode fazer o cadastro e eles podem ter acesso aos benefícios. Então, precisa pensar nisso. Era só E isso. depois da pandemia, esses jovens, com certeza, já são num número maior, né? Pela morte de pais e, às vezes, dos avós, que às vezes, quem tomava conta deles, né? Eu queria fazer uma pergunta, Aldaísa, e duas ponderações. A primeira pergunta é: como é que você considera o processo de privatização do serviço social? Porque primeiro que é uma tendência e que vem sendo alimentada no Brasil há muitos anos, né? Mas eu fico pensando assim, se hoje alguém falasse, olha, temos um nenê aqui, onde que a gente leva? Eu não consigo ver em São Paulo locais que, de fato, públicos, que essas crianças possam estar, né? Me parece que Mas outros... existe. Bom, mas tudo bem, vamos. Não, sim, Sim. estamos dizendo que era para ser para Entendi, todos, mas entendi. um pouco para a gente conhecer um pouco isso. Segundo, eu queria fazer também uma ponderação sobre o processo de descentralização que a Constituição de 88 fez, mas ela, na verdade, até na educação nós podemos ter uma outra referência, que acho que a gente discute na semana que vem, mas do ponto de vista concreto, não foram consideradas as condições dos municípios. É muito difícil discutir municipalização hoje no Brasil, porque você tem praticamente 70% dos municípios tem até 20 mil habitantes. Segundo, portanto, você tem 250 municípios, hoje parece que 280, que são responsáveis por 75% das políticas sociais. E, evidentemente, esses mesmos 70%, 70%, 75% dos municípios são considerados pobres e muito pobres. O que é um município pobre e muito pobre para nós, que lidamos aí pelo menos com a questão de financiamento público? É exatamente o município que não tem recursos próprios, né? Alguns deles não teriam nem condições de serem municípios, mas essa é uma outra discussão. Mas, do ponto de vista concreto, só para a gente ter uma ideia, o município, mais esses recursos próprios que dão, inclusive, a independência do município, dele poder montar as suas políticas, para a gente entender que, apesar da descentralização, a dependência ao poder federal, ele continua, tá certo? E ao poder estadual também, se ele tirar algumas migalhas, né? Vou lembrar aqui, por exemplo, o município de Santos. O município de Santos é um dos municípios no Brasil considerados mais, aspas, ricos. Por quê? Porque ele tem 500 mil pessoas que moram nele e ele recebe cerca de 500 mil pessoas nos meses de novembro, dezembro, janeiro e julho, que vão na cidade para gastar o dinheiro, que é um município que é turístico. Segundo, ele é o maior porto do Brasil. E terceiro, ele tem um petrolinho jorrando lá, que efetivamente dá uma diferença muito grande no município, né? Então, nós não temos, quando foi pensado nessa descentralização, não foi pensado num sistema de uma revisão do sistema tributário, né, no Brasil, que é uma coisa que vocês sabem que está enrolado até hoje, porque, de fato, pegar só um exemplo, produção de carro, né? Onde paga ICMS? Onde vende, onde se produz. Logicamente, São Paulo vai falar, claro, onde se produz, porque nós produzimos 65% dos carros do Brasil, tá certo? E, evidentemente, o Roraima vai dizer, não, mas veja, todo o sistema para ele chegar aqui, para a venda daqui, etc. Enfim, só para saber que esse é uma das brigas que não foi resolvida da Constituição de 88 até para cá, né? Para a gente resolver, inclusive, o desequilíbrio. E aí, com relação à Bolsa, essa questão da Bolsa de ensino médio, o ensino médio merece uma discussão à parte,
que até hoje não é o dia de fazer. Mas lembrando o seguinte, a proposta de reforma do ensino médio, se vocês se lembram, tão logo se deu o golpe no governo Dilma, em seguida, no governo Temer, um grupo até muito sólido do PSDB, que continua atuando, vou citar aqui a presidenta do Conselho Nacional de Educação, é o mesmo grupo que assessorava Fernando Henrique Cardoso durante os 8 anos de mandatos como presidente da República, apresentou uma medida provisória. Vou lembrar aqui que nem a ditadura empresarial militar fez isso, ela fez com 2 decretos-leis para impor educação física como obrigatória e educação moral e cívica, tá certo? Mas a Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa lei maior, ela foi discutida nos termos que a ditadura permitia, mas, enfim, é um pouco isso. E o que é a proposta? A proposta é uma desqualificação da formação da nossa juventude, que é terrível, e que ela é uma estratégia que vem sendo usada para a entrada de privados dentro da educação. Quem é que é chamado aqui para dizer da excelência do ensino médio? Surpresa, o Itaú Unibanco, que fez uma experiência lá em Recife, né, e, obviamente, foi declarado o que era competente. E está aí a Fundação Lehman e o Instituto Ayrton Senna, só para a gente lembrar, só na área da educação, eles estão em mais de 2.000 dos 5.540 municípios brasileiros. Então, não é uma coisinha à toa. E por isso que foi feito um empréstimo, nós não precisamos discutir isso aqui, um empréstimo, não é doação, do Banco Mundial, que vai para a implantação dessa reforma do ensino médio, e como eles vêm vindo com uma política de não ouvir ninguém, logicamente, eles estão inventando compensações. Sabemos todos nós que os projetos de vida, como tem sido proposto, como se, de fato, um jovem de 15 anos pudesse até definir, né, com uma certa precisão o que ela quer ser. E, efetivamente, cursinhos de 150 horas estão sendo comprados, né, de privados, não são nem do Senai e do Senac. Quem passar na rua, se vocês estiverem meio sem dinheiro, cria uma ONGzinha e fala, olha, nós vamos aqui trabalhar com cursinhos que vão de cabeleireiro a realmente designer. É um negócio maluco. E daí termina misturando isso também com a política de assistência social, porque claro, isso, para mim, é uma coisa terrível, entender que proteção social é uma resolução pelo trabalho. É de menino que se torce o pepino, e não é isso. Quer dizer, a proteção social, da assistência social não contributiva, ela não coloca absolutamente essa vinculação com o trabalho. Então, acho que isso é uma deturpação, até porque a própria política de assistência social não tem profissionais entendidos na questão das cadeias produtivas, ela não tem esse traço. Então, se ela vai fazer alguma coisa, ela vai fazer gambiarra, que nem essa ONGzinha da esquina que passou e aprendeu a fazer manicure. Mas realmente isso é o Estado investindo na precarização, né? Então, acho que não tem cabimento nenhum. Em relação ao que você falou de privatização, eu acho que exatamente o movimento na assistência social, a busca ao longo de todos esses anos, é de sair da privatização. Mas a pressão, aquilo que eu falei, a pressão das organizações, a pressão religiosa, é uma coisa impressionante, porque, inclusive, no caso, entendem, né, que um financiamento do Estado é para financiar a sua atividade própria, pessoal, do seu projeto. Não há uma perspectiva de política pública. Você não discute a dimensão pública da atenção, né? Então, isso, na verdade, é muito ruim, né? Eu entendo que
é, na verdade, o traço mesmo neoliberal. Isso, desde o Tony Blair, também já começou a existir isso aqui, em que toda a atenção na Inglaterra, que era uma atenção estatal, ela foi sendo passada realmente para organizações sociais. Então, eu acho que há isso. Em relação à questão de município, eu sou municipalista, né? Então, ao ser municipalista, eu defendo realmente a relação do cidadão, aonde ele vive, né? Eu não. Então, acho que a política social ela tem realmente toda a sua presença a partir do chão do território. Essa é minha convicção, a minha experiência. Fui vereadora, porque realmente entendo que é realmente este concreto para mim que é chave. Agora, nós não podemos aqui dizer que o fato do município estar atuando libera, né, as outras instâncias de financiamento. Então, há uma diferença entre a descentralização e a prefeiturização. Então, por exemplo, quando a gente pega aqueles números que eu falei de benefícios, por volta de 2 bilhões para o país todo, eu fiz uma pesquisa de todos os municípios do país, quanto gastavam em serviços socioassistenciais, junto com o CONGEMAS, que é o Colegiado de Gestores Municipais. Nós chegamos realmente a uma direção de que aproximadamente o gasto em serviços é de 15 bilhões. Isso significaria que os estados e a federação deveriam também, no seu todo, estar comparecendo com 5 bilhões, se é tripartite, digamos assim. Mas não. Então, quem entra com mais dinheiro na prestação de serviços são os municípios. A última, nessa pesquisa, era 10 e tanto, certo? E depois a União e os estados, bastante reduzido, né? Às vezes, até os estados superam um pouco a União. Então, eu acho que realmente o entendimento de cofinanciamento, né, que é ruim. Então, eu digo que é o modelo de pacto federativo de descarrego. Descarrega tudo lá para baixo e deixa lá embaixo acontecer o que for. Mas, por outro lado, do ponto de vista da cidadania, na assistência social, depois da Constituição, o movimento para existir a regulação da política foi uma frente municipal nacional. Entende um pouco? Quer dizer, porque esta demanda da proteção, ela está de cara ali no município. Ela está ali. Quer dizer, é um frente a frente, não dá nem para correr para o lado. Então, mas isso, a política de financiamento, a responsabilidade tripartite, o pacto federativo é ruim. Então, essa maneira aí que eu, não sei, colocaria. Eu não tiraria a assistência social da cobertura municipal. Isso aí eu brigaria muito. Não tiraria. Não, nem eu, só estou defendendo uma reforma tributária. Não, eu sei. Não, eu não estou. Eu estou já antecipando. Se alguém quiser brigar com isso, eu estou pronta para brigar. Só estou antecipando, porque eu acho que é alguma coisa realmente do município. Mas tem aí Inaê e o Tiago, que estão de mãozinha levantada aqui. Vai lá, Tiago, você está. Pode ir. O microfone, Tiago. Agora? Deu. Tá, então, não, só para complementar, assim, né, algumas informações, né, sobre a assistência aqui em São Paulo, né, aqui enfim, na realidade da cidade, né, ela é altamente terceirizada. Né, nós temos por volta de 1.300 serviços, né, que são executados por organizações da sociedade civil, né, e são, aliás, 360 organizações diferentes, né, de todos os tipos, né, organizações religiosas, oriundas de movimentos sociais, oriundas de movimentos comunitários, né,
E é sempre uma dificuldade, né? Você conseguir conciliar entre a assistência como um direito, uma política como direito, e assistência a serviço dessas organizações, né? Eu não posso generalizar, né? Falando que todas as organizações, enfim, não têm esse direcionamento público, mas uma rede altamente terceirizada, né, tende a ocorrer esse tipo de coisa, né? Nós temos, para vocês terem ideia, apenas 91 equipamentos estatais, né, que são diretos, né, que são executados pelo Estado. Né, são 54 CRAs, 30 CREAs e um centro de atenção, né, a emergências. Então, isso dá uma conta, porcentagem de 93% dos serviços, né, da cidade de São Paulo sendo executados por organizações da sociedade civil que são privadas, né? Então, aí já tem uma configuração. Nessa conta, aquelas situações em que a prefeitura aluga um espaço para funcionar um serviço, isso é considerado como? Como não é direto? Como é que é? Não sei. É indireto também. Indireto. É indireto, né? E o que nós vemos hoje também, assim, trabalhadores da rede direta, né? É um sucateamento também das unidades, né? Dos serviços, né? De CRAS e CREAS, né? E a gente até teme, né? De que esses serviços no futuro próximo eles sejam também terceirizados, né? Na prática, o cadastro único, né, para programas de transferência de renda, para benefícios sociais, já é um segmento terceirizado, né? Os serviços também, grande parte, 93% já são terceirizados, né? Então, o que nos cabe, né, muitas vezes aqui, enquanto profissionais de assistência em São Paulo, muitas vezes é o gerenciamento dessas atividades. Isso foi reforçado agora com uma legislação que foi publicada em 2014, né, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, né, que é como uma espécie de uma reforma ou contra-reforma, enfim, né, para consolidar essa relação. Ele traz pontos importantes, mas tem um viés ali de menos Estado e mais privado. Né, isso é inegável. Né, ele traz avanços na questão da transparência, na questão da prestação de contas, né, ele traz avanços ali também nas formas de relacionamento entre as organizações e os órgãos do poder público, mas ele é uma tendência, né, ele segue uma tendência de minorar o Estado, né, diminuir o Estado, na minha opinião. Não, é fato. É mais que fato, né? Agora, essa situação de São Paulo, ela é uma situação típica aqui da região sudeste, onde São Paulo é a explosão. Eu sei isso acompanhando um pouco o pessoal do Nordeste, né? Que eles têm, inclusive, um consórcio. Eu estava falando sobre isso. Não, aqui não é nada disso. Então, é muito interessante também perceber esses regionalismos, né? Agora, no caso, então, isso significa que a gestão local é mais responsável, não é? Porque se em outras regiões do país não acontece assim, a gestão local é que está submetida a uma série sei lá, de interposições. Agora, chamo só a atenção, Tiago, que esse número de organizações conveniadas era mais de 400 e pouco, e agora você me diz 370. Então, ou tem organização concentrando mais serviço, mini secretarias, ou tem realmente organização desistindo. Tem alguns colegas, né, alguns pesquisadores que falam, né, de holdings, né? A gente até teve um seminário, a Flávia participou semana passada, né, sobre um marco regulatório, né? E em São Paulo, aqui temos organizações, né, que, enfim, elas concentram 100, 200, 300 serviços, né? Tem até uma colega, quem quiser pesquisar também a dissertação de mestrado dela, Stephanie, né, que ela fala do G9, né, que ela foi orientanda da professora Aldaísa, né,
que é bem interessante, né? Porque ela conseguiu descobrir, né, que tem um grupo de 9 organizações que concentram mais da metade dos serviços da cidade, entendeu? E elas arrecadam milhões de reais, né? O orçamento mensal da assistência está por volta de 92 mil milhões, né, de reais. Então, as 9 organizações, entre 9 e 11 organizações, né, pelos meus cálculos, elas arrecadam sozinho quase metade desse volume todos os meses. Então, é algo para se pensar também, né? Além disso, essas organizações, muitas delas têm um tráfico de influência, né, um poderio muito grande, político, né, partidário. Né? Também é comum nós identificarmos, né, que tem membros dessas organizações participando, né, ali da gestão da secretaria, né, nos quadros ali da administração, nas cadeiras do conselho, né, do controle social. O prefeito atual é um herdeiro disso. Exatamente. O prefeito atual é um herdeiro desse processo. É assim. A Inaê está tentando falar, a Lisete quer falar outra vez, não sei. E aí a gente só precisa lembrar que tudo isso em 2021, né? Porque parece que a gente está contando uma história lá do passado, mas não, é super atual esta realidade perversa e assustadora, assim, que vai totalmente contra a lógica do direito. Inaê. Não, acho que a Lisete está tentando falar. Lisete, você está mutada. Como ela falou agora há pouco, fala você, depois ela, meu. Tá bom, é justo. Né, também a gente vai ter a gente compromisso de acabar no horário, a gente também tem mais uma reunião de grupo que vai emendar. Mas o que eu queria, assim, professora, era o conceito de vigilância socioassistencial, o quanto ele dialoga aí, eu acho que, por exemplo, a educação é mais difícil, porque o quanto ele dialoga com a vigilância epidemiológica, acho que temos aqui as professoras da saúde também, e eu ia até falar da rede socioassistencial, se via uma diferença, mas acho que a resposta a professora Lisete já respondeu, acho que tem um movimento distinto, né, porque não parte do Estado depois privatiza, já nasce num processo Então, essa inversão. Acho que é interessante o número como a gente está trabalhando aqui com 4 polos, 2 deles não são em São Paulo, né? Temos Diadema e São Bernardo aqui. Seria até legal ver essa porcentagem, né? Eu vou levantar essa porcentagem em Diadema e São Bernardo para a gente comparar isso que a professora Aldaísa disse aí, desse compromisso do direto, né? Ali. Mas a pergunta mesmo era, além da vigilância, era a questão do conceito de vulnerabilidade, professora. E eu já vi você falando em outros momentos na questão da estigmatização, e se a gente tem aí uma discussão de direito, né, e aí eu gostei daquele círculo da seguridade, acho que é um conceito difícil de ser aprendido no cotidiano, quando você põe ali a saúde enquanto a todos, a assistência a quem dela necessita, a quem dela necessita é quem está em vulnerabilidade, ou não? E então eu queria, além dessa questão eu também parto muito disso, porque tivemos várias discussões sobre o IPVS, né? O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, e quanto ele passou uma década aí faltando, e hoje a gente, desde sempre, fazíamos uma série de críticas, mas, enfim, eu queria escutar um pouco vocês desse conceito de vulnerabilidade. Então, vamos lá. Acho que é bem interessante, acho primeiro muito interessante essa ideia de nós compararmos na assistência social dos 4 polos, como é que se dá essa relação. Realmente acho que isso é legal da gente levar adiante essa proposta. Gostei muito da ideia, fica muito bom. Então é o seguinte, a vulnerabilidade, primeiro é um conceito que veio do Banco Mundial, e com 2 grandes sentidos, né? Era que, na verdade, a ideia de alguém estar vulnerável, de algum modo, não o colocava tanto num grupo já tão discriminado. Essa é uma primeira discussão. Mas isso vai implicar numa discussão se você entende que a vulnerabilidade é do cidadão ou a vulnerabilidade é causada por um conjunto de situações. Então,
Na verdade, às vezes, quando diz assim, os vulneráveis, é praticamente a mesma coisa que dizer os carentes, os coitados, entendeu? É uma coisa assim que, ao mesmo tempo que você fala, você separa, você não inclui. É um termo que, de algum modo, vem carregado desse histórico, efetivamente, de distinção moralista, discriminação. Então, é sempre, claro, interessante, claro que é melhor dizer vulnerável, né, do que dizer carente, isso não há dúvida alguma, mas se a gente entender que a vulnerabilidade ela está implicando um conjunto de situações que tiram as possibilidades desta pessoa. Quer dizer, ele está sendo sugado. Não é que ele, quer dizer, ele vai se transformar, digamos, em uma vulnerabilidade por esse processo de exclusão. Não é uma coisa que é dele e por isso ele está sendo afastado. Então, acho que isso sempre precisa tomar muito cuidado se a gente coloca os vulneráveis como um rótulo, que é um rótulo separatista, certo? Então, acho que, embora a assistência social usa muito vulnerável, certo? Ela usa muito, mas não é alguma coisa que seja, assim, em si, um avanço. Porque se ela não tiver esses elementos para você pensar, ela não é um avanço. Então, por exemplo, você deu uma outra situação. Você diz assim, não, assistência social, quando diz a quem dela necessitar, ela já está excluindo, então é o seguinte, ela só estará excluindo se você entender que quem necessita da política pública é o necessitado. Aí, ao entender necessitado, você está discriminando. Mas fazer uso de uma política pública não é eu me tornar um necessitado, é eu ser um cidadão. Então, toda política social, você só vai estar nela se necessitar. Eu vou na saúde se necessitar, eu vou na educação se necessitar. Se eu não tiver necessidade, eu não vou. Certo? Então, essa construção, a quem dela necessitar, é uma construção que eles não sabiam, penso eu, né? Dizer um pouco mais claramente a quem eles estavam querendo realmente incluir. E deixou essa coisa aqui meia, entendeu? Nesse negócio vago. E que a interpretação neoliberal vem correndo atrás. Não, isso é coisa de necessitado. Eu escrevi sobre isso, acho que em 1990, num livro sobre direitos sociais, colocando nisso, que a necessidade transforma a pessoa num necessitado. Quando necessidade é alguma coisa própria da nossa condição humana, certo? Então, acho que há uma questão, realmente, de redução, né, que é muito grave. Entende? Então, a mim não implica nada dizer, e toda vez, não, a política diz a quem dela necessitar. Eu falei, por quê? Você não faz as coisas pela necessidade? É só isso, certo? Agora, muito bem, está ruim a definição, está ruim, fechamos nisso. Mas isso não me dá a condição de dizer é um necessitado, porque a ideia é de que você tem que resolver as coisas sozinho, você não tem que recorrer realmente ao Estado ou a uma política social. Nós temos isso, acho que nos divide na sociedade violentamente, né? Aqueles que entendem que cabe a política pública, que é de direito nosso, e aqueles que acham que não, que o negócio tem que resolver mesmo pelo mercado. Não adianta dizer que o mercado não resolve, porque não existe moralmente um compromisso com as condições de dignidade de todos. Então, acho que isso é um karma, quer dizer, a gente que trabalha na política social, nesta sociedade, tem esse karma. Quer dizer, entende? Todas as vezes querem distorcer para onde a gente está entendendo que deve ser o reconhecimento, a dignidade. Então, é um pouco, não sei, eu vejo um pouco assim. E acho que, por exemplo, o IPVS era altamente focalizado, né? Eu sei que uma das questões que a gente discutia, inclusive os indicadores que usavam, era altamente focalizado. Então, quais são realmente as categorias, as variáveis que você usa para discutir
vulnerabilidade. Porque se ela é um meio de focalizar, então veja, hoje o programa Bolsa Família, ele focaliza a focalização, porque além dele restringir violentamente quem pode entrar no programa, né, por aquele corte de R$ 89,00, é indecente, né, ainda ele, na verdade, não oferta os benefícios, por exemplo, para todas as crianças de uma família. Ele corta, ele diz, não, é para 2, para 3, ele corta, é absurdo, entende? Então, tem coisas absurdas sendo praticadas do ponto de vista de uma igualdade de tratamento e direito, né? Então, acho que essas são realmente questões interessantes e que eu diria que nós temos nas 3 políticas sociais, digamos, pontos, amargores sofridos por conta de todo esse conjunto de situação e que talvez juntos possamos partilhar e enfrentar melhor. E acho que eu sou uma otimista nesse sentido, né? Municipalista e otimista, pronto. Nesse sentido de uma esperança que a gente pode caminhar mais. Lisete, com você. Era só uma observação sobre o que o Tiago tinha colocado, para dizer que nós temos, em relação a uma das políticas de educação, a política de creches, um processo realmente, vamos chamar, aspas, de comunitarização, leia-se, terceirização / privatização, e que hoje nós temos vereadores que são donos de 50 creches. Quer dizer, isso virou uma empresa, certo? Porque quando a pessoa se matricula, isso eu acho que é uma coisa importante em todas as políticas públicas, a gente saber disso. Logicamente, a mãe que vai lá matricular uma criança numa creche, ela não recebe a informação que aquilo é um direito dela. Ela vai dizer que ela será eternamente agradecida. A Nossa Senhora dos Perdões, qualquer coisa assim. Se for Nossa Senhora, tudo bem que ela não se candidata, tá certo? Só se ele falar, Nossa Senhora abençoa o vereador tal. Mas você é grato ao vereador tal que conseguiu essa creche para atender você, tá certo? E, portanto, além de acabar com a noção de direito, tá certo? Público, direito de cidadania, direito social, ele ainda fica agradecido e, obviamente, nas eleições seguintes, como explicar, certo? Montanha de votos de uns trastes como a gente tem na Câmara, em todas as câmaras, mas aqui na Câmara de São Paulo em especial, né? Então, era só uma observação sobre isso, para confirmar a tese do Tiago. Tá certo. Nós vamos fazer agora campanha pelo nome de Nossa Senhora em tudo, assim, quem sabe? Mas é isso mesmo, Lisete. Eu acho que essa é realmente ainda usar as atenções sociais, né, como uma forma de se realmente levantar. Um pesquisador, até faleceu, do Rio de Janeiro, ele fez uma pesquisa na Baixada Fluminense. E aí, exatamente, essas lideranças tinham centros sociais para atender a população e levar o seu nome. Então, chegou uma eleição que um deles perdeu a eleição, então, no centro social, amanheceu com uma placa, fechado por ingratidão da população. Então, é exatamente, claramente isso, é muito interessante, ele tem a foto e tal no livro dele, e acho isso fantástico. Para mim é um negócio assim que é fechado por ingratidão da população. Tá vendo? É isso aí. Acho que não tem mais ninguém inscrito, a gente chegou no nosso horário, acho que se alguém quiser acrescentar mais algum comentário, que acharam da aula, que a gente tem expectativa agora para continuar, temos muito para avançar ainda. Sim, foi bom, muito bom. A Letícia estava aí também, saiu, eu vi a Luciana, a Letícia acabou de postar aqui. Não sei. Tiago,
Gostei bastante. Alguma informação mais? É uma desgraceira, né? Tudo isso. Você finalizou bem, então. Então, gente, Seu obrigada. microfone está desligado, Tiago. Ele não tem mais nada a dizer? Não. Não. Falou, então. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. E aí a gente pode aprofundar mais algumas coisas a partir depois de leituras e do que a gente for adiante. Obrigada.